Dibashmaya, Ó Pai e Mãe do Cosmos, origem nossa, Litkadashmach, direciona a tua luz dentro de nós, tornando-a útil. Tete Malkutach, Cria teu reino de unidade agora, Nechwetsvianach Aikana, Dibashmaya of Baara, que somente o teu desejo possa atuar dentro e junto ao nosso desejo, assim como em todas as ondas de luz e em todas as suas formas. Havlan Mahma, Desunkhana Nyamada, Provê para cada dia tudo que assimilamos em pão e entendimento. Washwaklan Haubain Wachtahin, Aikana Dafhanan, Shwachan al Hayabain, Desfaz os laços dos enganos que nos prendem, assim como nós liberamos as amarras com que aprisionamos os enganos dos nossos irmãos. Wela Tachlan Venezuela, Ela Patsan Minbisha, Libera-nos das ilusões, que a superfície e a aparência das coisas do mundo nos detêm. Metul de Lache Malkuta, Wahaila Wateshbuchta, De ti nasce toda a vontade reinante, a canção que se renova de idade em idade e a tudo embeleza. La Alam Almin, Possam a tua verdade, poder e canção ser o solo fecundo de onde cresçam todas as nossas ações. Amen. Assim seja. Olá, aqui quem fala com vocês é o Shaul e quero cumprimentá-los. Shalom para todos. Este é um estudo que pretendo dar início, através deste primeiro, sobre a Torá, de muitos outros vídeos que da qual finalizaremos até lermos toda a Torá. Como vocês podem ver, eu tenho aqui duas páginas abertas, a Bíblia online em Gênesis 1 e as Escrituras Sagradas corrigidas com os nomes corretos. Escrituras Sagradas com os nomes corretos. Mas não só apenas os nomes corretos, mas também de uma forma mais clara, né, a linguagem dela. E eu quero fazer essa leitura para que também temos que ser mais objetivo possível, para que o vídeo não fique tão chato e tão longo, né? Bom, para quem não sabe o que é Torá, a Torá ou Torá ou Torá, né, com H, em hebraico significa lei ou doutrina. A palavra Torá é usada para designar a lei do Eterno, que está nos 5 primeiros livros da Bíblia ou das Escrituras Sagradas, vamos dizer assim. Então qualquer Bíblia, seja ela NVI, Almeida, etc. e tal, que existem várias revisões e traduções, elas contêm a Torá, que são os 5 primeiros livros, né? De Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Esses 5 livros que são compostos pela Torá. Esses 5 primeiros livros da Bíblia ou das Escrituras Sagradas, na realidade são um livro só, chamado Livro da Lei. Em hebraico é Sefer Torah, que foi dividido em 5 partes. O conjunto desses 5 livros também é chamado Pentateuco. A Torá foi escrita em hebraico pelo profeta Moisés, no período entre 1506
e 1466 antes do Mashiach. O livro da lei Sefer Torah foi escrito em um rolo de pergaminho e até hoje existem muitas cópias do livro da lei Sefer Torah em forma de rolo. Está escrito em Êxodo 24:12 o seguinte: Então disse Javé, ou o Criador Eterno, eu prefiro dizer assim, a Moisés: sobre a mim ao monte e fica lá. Aliás, sobe a mim ao monte e fica lá, e dar-te-ei as tábuas de pedra e a lei e os mandamentos que escrevi para os ensinar. Portanto, vemos que a lei do Criador, a Torá, foi dita por ele próprio, do Criador a Moisés. Na Torá estão os mandamentos do Eterno. Agora, os rabinos dizem que existem a Torá escrita e a Torá oral. É um fato. Mas, na verdade, somente existe a Torá escrita. Para mais detalhes sobre este assunto, veja a seguinte página, que no caso aqui é http www.servodejavé.org.br/o, que a Torá o underline que underline e underline a underline Torá underline oral.htm. Bom, que Eterno nos abençoe. Finalizando essa parte, mas eu quero fazer uma complementação a respeito desse assunto. É que é o seguinte: como nós podemos observar, a Torá da época de Moshe, que é o verdadeiro nome de Moisés, era escrita em aramaico, ou o hebraico arcaico, que é o aramaico, que quase nem se fala mais. É uma língua quase extinta já. E o Messias verdadeiro falava o aramaico. Eu já fui cristão, eu era evangélico. Mas evangélico é cristão? Sim. Eu achava que não. Eu nunca pensei que eu fosse católico. Mas, estudando e buscando a descontaminação, o conhecer, o descobrir a verdade, aí você começa a ver, assim como eu e muitos estão estudando a verdade, se descontaminando do sistema romano. O que acontece é que houve uma contaminação, uma inversão de personagem real, como por exemplo, pegaram esse personagem fictício criado por Roma e colocaram em cima da verdadeira e real história da Torá, da Taná e da Brit Hadashah, que eles colocaram de Novo Testamento. Mas a Brit Hadashah que significa a nova aliança. Mas não é a nova aliança, é a aliança renovada, que veio renovar, na verdade, para renovar, o Mashiach veio renovar a aliança que já existia, que é a Taná. Tanakh, fala, que é a antiga aliança, que eles chamam de antiga, mas nunca foi antiga, entende?
E eu vim agora, através desse que é o primeiro de vários vídeos que nós iremos aí fazer a leitura da Torá. É importante dar esse respaldo a respeito desse conhecimento da Torá, da Tanakh e da Brit Hadashah. E devemos saber e ter pelo menos um mínimo de entendimento do que eu estou falando. Não que eu também esteja aqui ensinando ninguém, não é isso. Na verdade, eu estou aqui fazendo com o propósito de fazer esses vídeos para que eu também venha a aprender mais e mais. Porque uma vez sabido da verdade dessas contaminações, que da qual, entre aspas, se faz como verdade, mas aí depois, quando se descobre a verdade, a história verdadeira do que realmente aconteceu de fato com os hebreus, quando os hebreus foram perseguidos, né, pela Inquisição do Império Romano, e quando alguns hebreus yahudins venderam a Torá para os gregos, o nosso Criador e o Eterno, Criador do Universo, ele ficou profundamente chateado com o homem. Não que ele não soubesse disso, porque antes de você pensar alguma coisa, ele já sabia o que você ia pensar, então eu creio que ele já sabia de tudo, claro. Não é isso. Na verdade, ele ficou profundamente triste e permitiu todas essas coisas acontecerem, mesmo porque as coisas dele é santa. Vale ressaltar que o nome verdadeiro dele, vocês vão ver aqui agora, nessa leitura. Mas eu aviso aqueles que têm um ceticismo predominante na sua vida, que já não acredita em mais nada, que se porventura assistir esse vídeo, eu deixo um alerta: não brinque com esses nomes, não brinque com essas coisas, porque isso vai afundar mais ainda o seu entendimento e a sua vida por completo diante do Criador. Eu deixo esse aviso e, enfim, eu estou aqui com o propósito de aprender mais e mais, e vamos lá continuar com a leitura. Bom, para começar, eu vou começar a ler na Bíblia online, aqui em Gênesis 1, que diz assim: no princípio criou o Criador. Eu não vou falar essa palavra Deus por motivo pessoal, que é um outro assunto que não é o caso aqui agora, tá? Eu estou me descontaminando da Babilônia, né, da qual as Escrituras falam sobre o vinho que foi derramado, em que as pessoas se embriagaram com o vinho da perdição da Babilônia. Essa é a contaminação da Babilônia, o império que veio desde a antiguidade a nos enganar e tentar esconder de nós, de toda a humanidade, o verdadeiro entendimento. Mas, como nós estamos vivendo já nos finaizinhos dos tempos, né, já estamos aí as últimas semanas, digamos assim, da profecia de Daniel, então o próprio Eterno disse que ia revelar
e isso já está acontecendo. Está sendo revelado hoje as verdades que estavam escondidas. Vários pergaminhos do Mar Morto que foram descobertos, as pedras arqueológicas da qual foram encontradas com o nome da qual nós acreditamos, que eu acredito, e da qual nós acreditamos que é o nome verdadeiro do Criador. Então, por essa razão, como eu sei o fundamento dessa palavra Deus, não é bom que eu fique repetindo, mas só para entendimento aqui, a formalização do vídeo, eu acho que não tem problema, né? Mas eu prefiro dizer, ao invés de dizer Deus, eu vou dizer o Criador eterno e por aí vai. Bom, enfim, no princípio criou o Criador o céu e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito do Criador, que também é outro erro, espírito, na verdade é o Ruca do Criador, se movia sobre a face das águas. E disse o Criador: haja luz, e houve luz. E viu o Criador que era boa a luz. E fez o Criador separação entre a luz e as trevas. E o Criador chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã o dia primeiro. E disse o Criador: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez o Criador a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. E chamou o Criador a expansão céu, e foi a tarde e a manhã o dia segundo. E disse o Criador: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca, e assim foi. E chamou o Criador a porção seca terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares, e viu o Criador que era bom. E disse o Criador: produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente está nela sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva dando semente conforme a sua espécie, e a árvore frutífera, cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu o Criador que era bom. E foi a tarde e a manhã o dia terceiro. E disse o Criador: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite. E sejam eles para sinais e para tempos determinados, e para dias e anos. E sejam para luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra. Assim foi. E fez o Criador 2 grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite. E fez as estrelas. E o eterno Criador os pôs na expansão dos céus para iluminar a terra, e para governar o dia e a noite, e para haver separação entre a luz e as trevas. E viu o Eterno que era bom.
E foi a tarde e a manhã, o dia quarto. E disse o Criador: produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. O Criador criou as grandes baleias e todo réptil de alma vivente, que as águas abundantemente produziram conforme as suas espécies, e toda ave de asas conforme a sua espécie. E viu o Criador que era bom. O Criador os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas nos mares, e as aves se multipliquem na terra. E foi a tarde e a manhã, o dia quinto. E disse o Criador: produza a terra alma vivente, conforme a sua espécie, gado e répteis, e feras da terra conforme a sua espécie. E assim foi. E fez o Criador as feras da terra conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo réptil da terra conforme sua espécie. E viu o Criador que era bom. E disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Bom, eu vou dar uma ressalva a respeito de que façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Ele não estava sozinho. Está no plural, façamos, né? Ok. E domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou o Criador o homem à sua imagem, e a imagem do Criador o criou. Homem e mulher os criou. O Criador os abençoou e o Criador deu-lhes, disse: bom, o Criador os abençoou e o Criador lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e a sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. E disse o Criador: eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face da terra, e toda árvore em que há fruto que dê semente, ser-vos-á para mantimento. E todo o animal da terra, e a terra, a ave dos céus, e a todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda a erva verde será para mantimento. E assim foi. E viu o Criador tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã, no dia sexto. O dia sexto. Pronto. Essa foi a Almeida, né? De João Ferreira de Almeida, o padre. Agora nós vamos aqui na Escrituras Sagradas com nomes corretos. Correto? Bereshit 1. Esse é o nome real de Gênesis. Tá? Só que não está escrito em aramaico, nas letrinhas aramaico
Na verdade, isso é uma transliteração que dá a fonética do que seria você falar pronúncia em hebraico arcaico ou o hebraico moderno. Entendeu? Nada mais do que isso. Bom, na cabeça de todas as coisas, Yalrurim, então falando rápido fica Yalrurim, começou criando o firmamento e a terra. A terra estava de início um caos, como uma massa amorfa, não tem acento, né? Com Ruca e Alro, planando sobre os vapores que enchiam as trevas. Então Yalrurim disse: acenda a luz. E a luz apareceu. Yalrurim ficou satisfeito e demarcou o aparecimento da luz em relação à escuridão. Ao tempo durante o qual a luz brilhou, chamou-lhe dia, e a escuridão noite. Essa sequência formou o primeiro dia. E Yalrurim disse: que os vapores se separem, deixando que haja uma atmosfera acima da terra e águas na superfície. Foi assim que Yalrurim formou o firmamento e que separou as águas que estão na terra das que se encontram na atmosfera. Tudo isso aconteceu no segundo dia. Fica bem mais claro, né? Perceberam? E disse mais: o que as águas, a superfície da terra, que no caso aqui deveria ser Eretz, se juntem formando mares e oceanos, deixando aparecer a parte seca. E assim foi essa parte seca, emergindo de entre as águas, chamou-lhe terra. E as águas do mar. E as águas chamou de mar. E Yalrurim ficou satisfeito e disse Yalrurim: que a terra produza toda espécie de vegetação, plantas que deem sementes, árvores que produzam frutos que contenham em si mesmos as sementes de acordo com a espécie de onde vem. E assim foi. Yalrurim viu que tudo isso era bom. Essas coisas deram-se ao terceiro dia. Yalrurim disse ainda: que no firmamento haja fontes de luz que iluminem a terra e demarquem o dia e a noite. Servirão também para estabelecer a sucessão das estações e a sequência dos dias e dos anos. Assim aconteceu. Yalrurim fez, pois, duas grandes fontes de luz, que é o sol e a lua, para iluminarem a terra. O sol, o maior, para dirigir o dia, e a luz mais pequena, para brilhar durante a noite. Yalrurim fez também os outros corpos celestes. Foi assim que fixou essas fontes de luz no firmamento para iluminarem a terra, para determinarem os dias e as noites, para separarem a luz das trevas. E Yalrurim ficou satisfeito.
Isso deu-se no 4º dia. E disse mais: que as águas se encham de peixes e de várias espécies de vida, que os Sheol-Maial, que é o céu, também sejam atravessados por aves de toda a categoria. Foi assim que Al-Ruim criou os grandes animais marinhos e toda a qualidade de vida aquática, tal como toda a sorte de pássaros, os quais se haviam de reproduzir sempre segundo as suas espécies. E Al-Ruim viu que isso estava bem, e abençoou-os: multipliquem-se e encham os mares e as águas, e para os pássaros e animais alados, que o vosso número aumente multiplicadamente, encham a terra. E aconteceu isto no 5º dia. E Al-Ruim disse: que na terra apareça toda a qualidade de vida animal, quadrúpedes, rastejantes, animais selvagens de toda sorte, reproduzindo-se de acordo com os seus tipos. E assim aconteceu. E Al-Ruim fez toda a qualidade de animais sobre a Eretz, terra, cada um segundo a sua espécie diferente, e ficou satisfeito com tudo quanto tinha feito. Disse mais Al-Ruim: façamos um ser vivente, um ser semelhante a nós, e que domine sobre todas as formas de vida na Eretz, nos ares e nas águas. E Al-Ruim criou então o homem semelhante ao seu Criador. Assim Al-Ruim criou o homem e mulher, foi assim que os fez. E Al-Ruim os abençoou e disse-lhes: multipliquem-se, encham a terra, dominem-na, e também toda a vida animal da terra, os mares e dos ares. Dou-vos toda a vida vegetal, toda a espécie de fruto para alimento, e todos os animais dou igualmente como alimento a vida vegetal. E foi assim que aconteceu. E Al-Ruim viu que tudo quanto tinha feito era excelente. Assim passou o 6º dia. Bereshit 2. Desta forma, terminou a criação do firmamento e da terra, no 7º dia, sendo que sua obra estava terminada. E Al-Ruim declarou que esse dia seria santo, pois que foi quando cessou esta sua obra de criação. Bom, é isso aí, amados. Deu para dar uma como que eu posso dizer, uma visão melhor, uma ampla visão dessa questão aí das contaminações, né? Eu não vejo razão para ficar explicando, mesmo porque as escrituras sagradas com os nomes corretos, e eu costumo dizer descontaminadas também, elas já dão uma explicação muito clara, muito transparente no que diz respeito a Almeida, porque a Almeida ela costuma ser muito confusa, muito difícil de se entender, e aqui deu um respaldo. Então por isso que eu fiz essa leitura
em Gênesis 1, Bereshit 1, para sentir a diferença aí, tá ok? Eu vou agradecendo a vocês que viram esse vídeo. Esse vídeo vai estar à disposição tanto para mim quanto para aqueles que queiram tirar alguma dúvida. Se caso alguém tiver interesse em acessar este blog, é o Escrituras Sagradas Escrituras Sagradas com nomes corretos.blogspot.com. Tá aqui, ó. Eu vou colocar na descrição do vídeo também, que aí é só clicar que já vai direcionar para a página, tá ok? No mais, eu agradeço primeiramente ao nosso Criador Eterno por ter me dado sabedoria, por estar abrindo a minha mente, os meus olhos, no que diz respeito ao verdadeiro conhecimento, para buscar ele verdadeiramente, né? Pois ele diz que os olhos dele estão sobre a face da Eretz, da terra, em busca dos verdadeiros adoradores, aqueles que o adorem verdadeiramente com a sabedoria e com a verdade dele. Não com esse sistema romano que ensina que nós temos que ir num lugar, né, construído por mãos humanas para buscar a face dele. E além do mais, além de não estar, ele não está lá, o Criador verdadeiro não está no templo feito por mãos humanas, ainda se falam outros nomes que da qual no decorrer dessa leitura nós vamos ver. Quero que vocês prestem atenção a respeito da questão, de todas as questões, mas também a respeito do nome, o quanto é importante, quanto o Eterno dá importância para o nome. Tá ok? Muito obrigado. Shalom, salam aleikum aí para todos. Shalom só. Salam aleikum é brincadeira. Até mais.